vamos conversar com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Bom dia, Maíra. Nós tivemos um problema no áudio aqui. Vamos ver se a gente... Agora você me escuta, Maíra? Eu te escuto perfeitamente. Opa, maravilha. Maíra, a gente continua com as movimentações rumo às eleições de 2022 e ontem nós tivemos aí a filiação do general Carlos Alberto Santos Cruz, ex-ministro de Jair Bolsonaro, ao Podemos, né, junto ali com o Sérgio Moro, também ex-ministro de Jair Bolsonaro. Como você vê essa filiação? Ela pode representar, em termos, algum abalo numa das bases de sustentação de Bolsonaro, que são as Forças Armadas? Eu vejo sim. Eu acho as Forças Armadas sim uma base de sustentação, mas eu a vejo mais como um pilar dentro do escopo das elites do que em termos de bases eleitorais. Então eu acho que o Santos Cruz e o Moro eles vão disputar o mesmo campo eleitoral em termos de segmentos populacionais que o Bolsonaro. Daí a dificuldade deles em se diferenciar. Por exemplo, se eles adotarem um discurso muito moderado, eles contrariam o próprio perfil e a história deles e se afastam desse eleitor de extrema-direita, que é o propenso a votar nesses símbolos, né, nesses ícones. Se eles adotam um discurso muito radical, eles se indiferenciam do Bolsonaro. Então o eleitor vai preferir votar no original do que nesse que vai aparecer como uma cópia. Então essa é a dificuldade, é uma dificuldade identitária desse campo da direita, e no caso do Moro, eu nem chamaria de direita tradicional, eu chamaria de uma direita bem radical, ainda mais ele apoiado por um militar, apoiado não, vindo numa chapa com um militar, eu acho quase um mimetismo do bolsonarismo, só que é um bolsonarismo de terno e gravata. O que fica bastante evidenciado, né? Porque reforça essa imagem e mostra que, na verdade, Moro e Bolsonaro pertencem à mesma cepa, Maíra. Certamente, é exatamente o que eu acho. Eu acho que é uma diferença mais estética do que de conteúdo. Para aqueles que fecham os olhos para um presidente que tem toques grotescos, que reforça muito uma estética, não diria popular, porque o Bolsonaro ele não dialoga diretamente com classes que se entendam como pobres, mas ele tenta adotar uma estética daquela classe média pouco escolarizada, grosseirona, e o Moro não. E aí eu acho interessante ressaltar uma coisa, que ambos, Bolsonaro, Moro, o próprio Dória, são candidatos que têm essa verve muito viril. Então, eles esteticamente são muito desse campo macho alfa, machista, muito refratário a um universo mais plural de sexualidades. Não estou nem dizendo de sexualidades que contestam o binarismo, mas de sexualidades mais sensíveis. São homens que aparecem naquele escopo antigo, né? É uma masculinidade antiga. Então, eu acho isso até meio obsoleto. Eles dialogam com esse campo reacionário que ainda querem essa nostalgia do homem como antigamente. E é uma masculinidade que também é reforçada por esse caráter militar, digamos. Agora, essa filiação também não representa, Maíra, um avanço em relação à participação desses militares na política? Porque a gente sabe que eles nunca estiveram fora, mas essa participação tem sido mais evidente não só no governo Bolsonaro, já era também no governo Temer. Agora existe uma filiação de um general da reserva numa cerimônia ali com pompa, com destaque na mídia. Isso é um passo a mais nessa participação dos militares na vida política do país? Então, eu acho que é cedo para dizer, mas é de alguma maneira um indício de que esse processo, caso os eleitores sufraguem, acreditem que é um processo, porque é isso, né? Se votar em Moro com Santos Cruz, são os eleitores dizendo assim, ó, tô achando legal essa coisa dos militares participarem dessa maneira da política.
Porque uma coisa é os militares participarem da política de uma maneira intelectual, a outra é cargo, porque é disso que a gente está falando. Eles querem ocupar cargos na máquina pública. Isso significa dinheiro. Eu, na época, muitos anos atrás, eu estudei Venezuela. E é mais ou menos esse o pilar de sustentação do chavismo, né, do madurismo hoje em dia. O principal pilar é o apoio de militares, não por razões ideológicas, mas porque eles ocupam cargos que dão acesso a recursos. E ainda dentro dessa movimentação que a gente não pode chamar nem de terceira via, né? Porque é de uma via qualquer que não seja ali Lula e Bolsonaro, mas a maioria sempre alinhada ao Bolsonaro, temos ainda a indefinição em relação às prévias do PSDB. Os pré-candidatos eles estão trocando acusações. De um lado, aliados do Dória falam do aplicativo em vez de urnas eletrônicas, também criticam a contratação de uma fundação gaúcha, estado do adversário Eduardo Leite, para criar o aplicativo de votação. E de outro, a campanha do Leite também reclama da suspensão das prévias, que dirigentes estariam favorecendo o seu adversário, o governador de São Paulo, e tudo isso por conta, Maíra, de uma possível candidatura que não chega, no melhor dos cenários, a 6% de intenção de votos nas pesquisas. Você acha que esse episódio, essa confusão, simboliza um pouco o ocaso do PSDB, ao menos como um grande partido protagonista da cena política nacional, como já foi? Eu vejo sim, e vejo com muita tristeza. No seguinte sentido, eu não tenho adesão ideológica ao PSDB, mas eu acho importante o fortalecimento de partidos que simbolizem ideias, né? Eu acho isso não é só importante, isso é até um pressuposto para o funcionamento do nosso sistema eleitoral, que é um sistema proporcional que divide os votos em partidos, não em pessoas, né? Nós temos os partidos no centro do nosso sistema eleitoral. Então eu vejo, primeiramente, por esse campo, com muita tristeza, a desidratação do PSDB como um partido de bases, como um partido importante, relevante, porque com esse tipo de confusão, de desunião, ele se afasta do cidadão, ele se afasta do seu militante, da sua ponta. E, por um segundo lado, eu vejo com muita tristeza o que está acontecendo nas prévias do PSDB, porque eles estão desmoralizando aquele que eu acredito ser um dos principais institutos para aperfeiçoar o sistema democrático brasileiro, que são as prévias. Eu dou aula de sistema eleitoral. Em todas as salas, eu sempre reforço que essa ideia de ver em alterações e reformas eleitorais uma panaceia, um fármaco, um remédio para curar os males do país é algo que tende a gerar mais externalidades negativas do que positivas. Tende a piorar do que melhorar, né? Alterar o nosso sistema eleitoral, porque o nosso sistema eleitoral é bom. Ele é bom, porém ele pressupõe a ideia de um partido que tenha pertinência social, ou seja, que tenha links, né, que as pessoas se identifiquem com esse partido, que ele se ramifique socialmente, mas ele tem esse lado que seria ruim, que é acreditar que a nominata, né, os candidatos do partido, são resultado de um processo de consulta e escuta à militância. O que eu estou querendo dizer? Né? Eu acredito que seria dos caminhos, né, da gente aumentar essa verve democrática do nosso sistema eleitoral, seria implementar um sistema de prévias que tornasse essa nominata, esse nome dos candidatos, algo sujeito à participação popular. Isso aumentaria o contato dos eleitores com os partidos, isso evitaria dizer assim, mas esse sistema proporcional, ele fortalece o poder dos caciques partidários, né? Você reduziria o papel dos caciques partidários se você tivesse um sistema de prévias adequado, aumentaria, né, a popularidade dos partidos, o envolvimento da cidadania com os partidos. É isso que eu acredito. E o fracasso desse sistema de prévias do PSDB, porque é disso que a gente está falando, é um fracasso, desmoraliza esse instituto, que eu acredito que seria uma das melhores coisas que poderia acontecer com o sistema político brasileiro. E, em particular, eu acredito que até para a estruturação, por exemplo, de um campo progressista, um sistema de prévias seria uma iniciativa muito interessante. Isso aconteceu em outros países em que você precisou reunir várias forças políticas
para derrotar uma força autoritária, você unificou isso em termos de uma frente ampla. Quando essa frente ampla tem o seu cabeça de chapa escolhido por prévias, você consegue testar quem tem mais adesão eleitoral na cidadania. Então, eu acho que o sistema de prévias ele é muito bem-vindo. E o que está acontecendo com o caso do PSDB e das suas prévias é uma desmoralização desse instituto. Inclusive, nós já tivemos partidos utilizando prévias aqui no Brasil para escolher candidatos em diversos níveis, né? O PT mesmo em 2002 usou esse instituto para decidir entre Lula e Suplicy. Lula acabou vencendo ali com 85% e com a participação de mais de 170 mil filiados, que para a história partidária, política brasileira, é uma participação maciça, né? Bem mais, inclusive, do que se prevê aí de comparecimento nas prévias do PSDB. Então é um instituto que, no fim das contas, acabou fortalecendo a candidatura do Lula à época e não criou rusga, né, Maíra? Porque quem assistiu, inclusive, o Entre Atos, vê que o Suplicy é uma das primeiras figuras políticas a chegar no apartamento do Lula quando ele sacramenta a sua vitória no segundo turno daquela eleição. O que não parece que vai acontecer no PSDB, né? Porque o nível de disputa ali é muito severo, né? Chega até a ser baixo, e também não é novidade no PSDB, né? Já tivemos outras disputas assim, mas sem prévias. Perfeito. A gente pode falar o que for do PT, mas é um partido que funciona, que consegue ter divergências internas, ou seja, ter um campo de pluralismo interno, mas consegue produzir decisões. E nessas decisões ele atua como um campo unitário. É isso que é um partido. Um partido ele precisa reduzir a complexidade. Ele não pode aumentar a complexidade dos atores, como se fossem atores individuais. E o que a gente tem muito no Brasil são partidos que atuam como um amálgama de atores individuais. Ou como o partido de um dono, que é o caso, por exemplo, do PL, né, que tem Valdemar lá como dono, ou do PSD, que tem o Kassab como dono, e o PT ele consegue não estar nenhum desses extremos. Ele não é um balaio de gatos, ele tem militância, ele tem pluralidade interna, mas ele consegue atuar de uma maneira coesa externamente. É isso que torna um partido um partido. E Maíra, ainda falando das projeções para 2022, ontem tivemos aí o anúncio de que a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, será pré-candidata às eleições presidenciais de 2022. Uma informação que foi divulgada nas redes sociais pelo presidente do partido, o deputado federal Baleia Rossi. Como é que você vê mais essa tentativa, esse ensaio de uma possível candidatura agora de uma parlamentar que se destacou ali na CPI da Covid? Cláudio, eu acho que isso se conecta muito com o que a gente estava discutindo logo no início, quando a gente falou do Moro, do Dória, como candidatos que precisam, de alguma maneira, se diferenciar do bolsonarismo, mas não podem se diferenciar muito. E que são candidatos com uma estética muito masculina e uma masculinidade antiga, obsoleta, ultrapassada. O ideal seria eles incluírem uma mulher nessa chapa, como vice. E a Simone Tebet, ela é uma ótima candidata para isso, né? Para adornar, olha que coisa horrorosa, para adornar uma chapa de um homem. Então, eu vejo assim, com muito maus olhos, essa ideia que continua existindo na nossa sociedade. Não é ideia, não. Essa prática, essa praxis, essa sistemática de utilizar mulheres como vices para para suavizar uma estética muito masculina, mas é uma suavização hipócrita, porque conserva a mulher numa postura relativamente secundária em relação ao homem, que é essa categoria das vices, né? Que tem aumentado, sobretudo com a possibilidade de você ter reserva de fundo eleitoral para mulheres sendo transferidas para candidaturas masculinas quando elas estão na figura de vice. Eu já escrevi sobre isso quando saíram essas novas reformas eleitorais. Isso é uma brecha na nova legislação e é um absurdo, porque reforça essa figura de vice, que, a meu ver, é muito indigna da posição que uma mulher precisa ocupar na sociedade.
Mas evidencia justamente essa dificuldade que as mulheres têm em relação à participação política por conta, muitas vezes, das próprias estruturas partidárias que acabam barrando a ascensão. Quando a gente vai ver aqui as eleições presidenciais desde 1989, são muito poucas as candidatas, né? Eu acho que o máximo que a gente teve foram 3, né, nas eleições de 2014, né? Porque tinha ali, eu acho que a Dilma Rousseff, Marina Silva e Luciana Genro. Mas fora isso, tivemos inclusive pleitos que não tiveram candidatas mulheres e 2022 pode ser um deles, inclusive, Maíra. Sem um compromisso da sociedade em criar mecanismos que estimulem a participação das mulheres em todas as instâncias da política, inclusive nas instâncias partidárias, o que a gente estava falando da vida partidária, é uma vida eminentemente masculina. Mas sem a criação de estímulos para a participação das mulheres, isso não vai melhorar. Por quê? Porque como é que a mulher vai deixar filho, vai deixar... tem que cuidar da casa para participar politicamente. Ela precisa ser estimulada, inclusive, por ações afirmativas para que essas desigualdades estruturais que estão na sociedade, e o que eu estou falando de desigualdades estruturais que estão na sociedade? É que o ônus do cuidado e da família continua sob a égide das mulheres. É a mulher que tem que ter esse ônus do cuidado com a família. E isso prejudica a sua inserção no ambiente profissional, no ambiente político, ou seja, em tudo que diz respeito à esfera pública. A mulher tem a sua inserção comprometida em virtude desse ônus de lidar com o serviço doméstico. Então, e a gente tem feito pesquisas nesse sentido, precisa-se de mecanismos que estimulem, políticas de ação de afirmativa, que estimulem, ou como a legislação atual está fazendo, né, compensando em termos de fundos eleitorais os votos obtidos por candidatas mulheres, reservando espaço nas nominatas para mulheres, mas nenhuma dessas medidas institucionais isoladamente vai ser uma panaceia, vai resolver o problema. Precisa de todas elas simultaneamente acontecendo para que a gente melhore essa situação. E o que a gente espera é que melhore, né? Precisamos de mais diversidade nas candidaturas e também nos cargos, tanto no executivo quanto no legislativo. Maíra, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um ótimo final de semana. Até a próxima. Bom final de semana para vocês também. Tchau, tchau. Conversamos aqui com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.